Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar falando sobre livros com personagens femininas fortes. Aí vocês me perguntam, Mirella, por que falar sobre esse tema em específico? Então, eu procuro muito isso nos livros que eu leio. Eu procuro essas personagens fortes, personagens femininas com personalidade forte. Porque é uma coisa assim que não tem em todo livro atualmente. Até porque o feminismo é uma coisa que tá passando por uma fase. Por exemplo, a gente ainda não tá tão bem assim, nós ainda sofremos muito preconceito e tudo mais. Mas estamos melhores do que em algumas décadas atrás, né? Isso não podemos discutir. Então eu sempre procuro em todos os livros que eu leio, eu procuro essa personagem forte e tudo mais. E por isso eu trouxe alguns em que eu considero as personagens bem fortes e exemplos pra mim. Essa é a minha cachorra. Olha que coisa linda, entrando no meio dos meus vídeos. Tá, desce, Luninha. Voltando. Então vamos começar. O primeiro livro é A Seleção, da Kiera Cass, extremamente conhecido, né? Quem não conhece? A Seleção. Muito raro, então, de leitores. E a personagem principal é a América. É uma garota totalmente diferente. E esse livro se passa num tempo futuro, um tempo depois da Terceira Guerra Mundial, não sei se depois da Quarta Guerra Mundial, onde a tecnologia não existe muito, só existe um computador em todo o reino e ele tá no palácio e tudo mais. E a personagem principal é a América. A história conta o quê? Tem o príncipe, o Maxon, ele tem que se casar. E como uma distração pro reino, já que tem os rebeldes, os rebeldes é um grupo de pessoas, no caso tem dois grupos de pessoas, os rebeldes do sul e os rebeldes do norte, e que são ótimos, né? E eles estão atacando muito a cidade, então o rei pensa, vou distrair a cidade com alguma coisa interessante. Cidade não, né? Reino, província. Vou distrair essas províncias com alguma coisa interessante, que não seja desastre. Então, uma seleção, um monte de garotas dentro do meu castelo e uma delas no final vai ser a minha nora. Isso aí, resumindo, umas 35 garotas. Elas são escolhidas, uma de cada província de Ileia. E a América é escolhida a província dela. Aqui as personagens são divididas por castas. Quanto maior a casta, quanto menor a casta, os número 1 são príncipes, são rainhas e etc. E os 8 são os mendigos. Mendigos. Sei. Como eu disse, a dicção tá ótima hoje. A América é uma 5. Ela tá na área dos artistas, né? Das cantoras, essas coisas assim. Porém, não é uma casta muito boa, porque não é uma profissão que ganha muito. Não é uma casta boa, gastas boas são até no máximo no 4. A partir do 5 começa a ser uma casta não tão boa e é isso. Ela tem que trabalhar muito até que a mãe dela faz ela ir pra essa seleção. Ela não queria, porque ela não quer ser princesa. Ela tem isso dentro dela. Ela não gosta, ela só não gosta. Ela não vê o porquê, ela vê uma coisa sem sentido, ela quer continuar ali a carreira dela de artista, porque ela realmente espera que algum dia ela consiga uma boa vida nessa carreira, que nem o irmão dela. Até que ela é selecionada para participar da seleção, da grande seleção. E ela acaba ficando por um tempo, né? Que a partir da história, algumas vão saindo e tudo mais. É a América, né, gente? Olha o nome, América. Eu amo esse nome, gente. Da América perfeita. Outro livro com uma personagem forte é The Kiss of Deception. A personagem é a Lia, é a personagem principal também. Ela é um pouco insegura às vezes, ela é um pouco indecisa. Mas ela é uma personagem forte, porque ela foi contra tudo o que esperavam que ela fizesse. Tudo o que esperavam que ela fizesse é que ela se casasse com um rei que ela não conhecia. E ela não queria isso, ela queria se casar por amor algum dia. Então ela fugiu de tudo que ela tinha.
ela deixou tudo que ela tinha pra trás, da família dela, tudo, porque ela era uma primeira filha, né? Ela deixou tudo isso pra seguir a vida dela como uma trabalhadora de um estabelecimento pequeno que serve viajantes ali do lugar onde ela tava, da cidade que ela tava. Isso é impressionante, porque ela deixou tudo que ela tinha pra seguir o sonho dela, que é literalmente não ter tanta pressão, porque é difícil pra ela ser uma primeira filha. É difícil ser uma primeira filha, porque a pressão, as obrigações que colocam em cima da Lia são enormes. Ainda mais ela que não tem o dom, porque toda primeira filha devia ter o dom. O que é o dom? É aquilo de você saber o que elas têm visões do que vai acontecer, das coisas ruins que vão acontecer, de desastres. Era pra ela ter esse dom, mas ela não tem esse dom até o dia em que resolvem casar ela pra conseguir uma aliança com o Dalbrek e Morrigan, sabe? E ela foge. É isso aí, Lia. Arrasou, gata. Algumas coisas acontecem de ruim nessa fuga, mas tudo bem, o que importa é a intenção. Depois tem Confidências de uma Ex-Popular. Esse livro ele é muito legal, realmente, ele é muito divertido. Ele conta a história da Renata, tipo Patricinha. Ele é brasileiro, gente, uma obra nacional da Rai Tavares. A Renata é uma patricinha, típica patricinha de uma escola em São Paulo, mas ela acaba se metendo em encrencas bem graves, que tão graves que a gente vai descobrir só no final do livro, que são, eles dão esse suspense, caiu na minha cara o livro, eles dão esse suspense do que aconteceu e tal, e só no final a gente vai descobrir o que foi que aconteceu. E aí a Renata fez uma coisa tão grave que os pais dela, tipo os riquinhos, mandaram ela para um internato católico. A coisa toda começa quando ela descobre os segredos desse internato, e ela vai lutar. Mesmo sabendo que essa é a última chance dela, antes de ir pro reformatório, qualquer coisa assim, ela vai lutar porque ela quer lutar pela justiça. Ela escolhe não se meter com o grupinho de elite da escola, porque é só farra e coisas desnecessárias aquele grupo, porque ela é forte e sabe que aquilo não vai trazer nada de bom. Ela é uma pessoa boa, por mais que no início não pareça, ela é uma pessoa muito boa, e ela vai fazer de tudo pra conseguir salvar essa escola e ajudar algumas pessoas que foram prejudicadas com esse segredo. Depois tem A Profecia do Pássaro de Fogo. A leitura desse livro foi um pouco demorada, mas é um livro bom. A personagem principal, a Etio, ela vai atrás de uma coisa que... o Pássaro de Fogo. Que todo mundo diz que é mentira, que é só uma profecia e que não é real. Mas ela vai atrás disso até o fim, porque ela acredita que aquilo seja real, ela vai atrás disso, ela não vai desistir enquanto ela não achar. Isso eu achei muito importante, porque por mais que todos disserem, não, você não pode se misturar com essas pessoas, não, você não pode ir atrás de uma coisa que não é real, não, você não pode seguir esse caminho. Por mais de tudo isso, apesar de tudo isso, ela foi lá, ela deu show, ela foi lá e fez o que ela quis. Ela falou, eu sou a dona da minha vida, eu vou decidir o que eu faço aqui, não gostou, me processa. É isso a história da Etio, e eu acho isso muito bom, eu acho isso incrível. Eu amei essa personagem, realmente, pra mim, foi incrível ela. Aqui temos a menina que não sabia ler. É uma criança, mas que mesmo assim ensina uma coisa, porque ela vivia ali num mundinho onde ela era totalmente negligenciada. Onde a pessoa que mandava acreditava, não, meninas não estudam, meninas não aprendem a ler, meninas não aprendem a escrever, então ela não vai aprender isso, ela vai aprender a costurar, e é isso, um dia ela vai se casar. Ela foi contra isso, ela pensou, não querem me ensinar a ler, eu vou aprender ela sozinha. Não querem me ensinar a escrever, eu vou aprender sozinha. Foi isso que ela fez. Ela se trancou dentro de uma biblioteca. Ela se trancou dentro de uma biblioteca gigante na casa dela, se escondia de todo mundo, conseguia despistar todo mundo e aprendeu a ler sozinha, ela sendo uma criança de aproximadamente 11 anos. Isso é totalmente incrível. Ela foi uma inspiração pra mim também. Pessoas assim são inspiradas. Ih, detalhe!
essa criança aqui foi contra os adultos também. Os adultos diziam que era a imaginação dela que ela estava vivendo. Não era a imaginação dela. Ela foi lá e resolveu sozinha. Uma coisa que um adulto, que o policial não conseguiu resolver de jeito nenhum. Ela foi lá e resolveu sozinha. Ela salvou a vida do irmão dela. É esse tipo de coisa que a gente tem que ver. Depois eu tenho Poliana, da novela As Aventuras de Poliana. Ela é uma garota super alta astral, super positiva, que joga o jogo do contente, vê o lado bom das coisas, de tudo. E o melhor disso é que, apesar, ela sempre foi uma garota, ela não vivia num lugar só, né? Ela vivia viajando com os pais, até que os pais morreram. Primeiro morreu a mãe, depois o pai. Ela teve que morar com a tia, que nem gostava dela. Não gostava mesmo. Tinha o horário dela tomar café da manhã. Ela teve que ficar morando no porão da casa, porque a tia, mesmo tendo vários quartos sobrando incríveis, ela teve que morar no porão, cheio de ácaros, porque a tia não gostava dela. Mas ela continuou tão positiva que eu achei incrível. Ela continuou vendo o lado bom de tudo. Ela viu o lado bom de toda essa história. Até dela ter que ver os pais partirem e morar com a tia. Ela sabia o lado bom disso. Continuou essa aventura, procurando o lado bom da vida, procurando novos amigos. E foi uma grande aventura, né, gente? Além de que essa edição é linda desses livros. Tinha que dizer isso, porque a Poliana é uma personagem muito forte. Depois eu tenho As Crônicas de Morrigan. É o livro que vem antes de The Kiss of Deception, que eu mostrei agorinha. E é que vai contar um tempo muito antes de The Kiss of Deception. Antes de... Essa aqui foi a primeira filha. Essa aqui é a Morrigan, a que deu origem ao reino onde se passa The Kiss of Deception. A Morrigan, ela foi a primeira, se não me engano, foi a primeira a ter o dom. E ela foi contra tudo. Tudo o que diziam pra ela. O mundo estava destruído, tinham poucas pessoas ali. Tinha ela, na tribo dela, tinha poucas tribos espalhadas pelo mundo, tinha os que seriam os vilões da história. Ela foi contra o que diziam, foi contra tudo que ensinaram pra ela, não de uma forma ruim, de uma forma boa. Ela correu atrás do que ela queria. Talvez não tenha sido o melhor final, mas ela pôde salvar vidas. Isso foi importante. Ela foi importante para uma história inteira. Ela criou um reino inteiro. Ela tem um nome com o reino dela. Ela tem um nome com o reino dela, gente. Ela tem um reino com o nome dela. Milhares de pessoas dizem com orgulho, no caso dessa história fictícia, né? Elas dizem, eu sou de Morrigan. Ela mudou a história. Ela reescreveu a história, para ser mais exata. Ela foi lá e mudou. Ela decidiu, ela falou, é que nem a outra. Ela falou, eu quero, eu vou fazer, tô nem aí, me processa. Enfim, a perfeição. Depois temos Anne de Green Gables. Essa menina órfã passou por muita coisa. Odiava sua aparência, se sentia completamente horrível por causa dos cabelos ruivos e das sardas. Passou a vida passando de orfanato para pais adotivos que maltratavam muito ela. Ela estava mais ali de babá. E ela via coisas terríveis, sendo apenas uma criança. Mas essa garota, ela tem uma imaginação e uma habilidade de reescrever a história incrível. Ela tinha uma imaginação de outro mundo, isso é sem dúvida. Ela amava escrever, amava ler. E apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as inseguranças, ela correu atrás dos sonhos dela. Principalmente nessa época, né, que era bem difícil as garotas irem pra faculdade, coisa do tipo. Ela foi lá e disse, eu vou pra faculdade, tu querendo ou não. E ela foi pra faculdade, arrasou, foi uma das melhores alunas, apesar de ter começado a estudar quando já estava mais velha. Ela começou a estudar quando já estava mais velha, porque quando ela era criança, ela não tinha quem levasse ela pra escola, não tinha quem pagasse a escola, não tinha como ir pra escola, não tinha acesso a uma escola. Ela vai começar a estudar depois de mais velha
Mesmo assim, foi uma das que mais se destacou na faculdade inteira. Tanto que só que entrava na faculdade quem era mais inteligente, porque as meninas não tinham isso de entrar na faculdade. Se destacou extremamente, foi a melhor ali. Isso é incrível. Depois eu tenho o Labirinto do Fauno. A personagem do que eu tô falando é a Ofélia. Eu acho incrível, porque ela vivia num mundo bem narcisista. O novo padrasto dela e a mãe dela mesma eram contra toda essa história de fantasia. Diziam que ela vivia muito no mundo dos livros e que a vida real não tinha isso. Não tinha essas coisas que acontecem nos livros. É real? É. Mas ela é uma criança, ela era uma criança realmente. E com uma vida tão perturbada quanto que ela tinha, a única coisa que ela tinha ali como uma salvação de verdade eram os livros de fantasia. Era um mundo em que ela criava, em que as coisas aconteciam de uma forma boa e que tinha um final feliz. Até que um fauno chega dizendo pra ela que ela é uma princesa perdida. Como você reagiria a isso? E pra ela chegar no reino dela, ela precisaria cumprir missões. E ela vai atrás dessas missões. São missões difíceis, complicadas. Ela cometeu erros no meio, sim, mas ela foi atrás porque ela queria um mundo feliz. Porque o mundo em que ela vivia estava triste. Com pessoas mais em volta. Mas é um extremo. Nada disso é bom. Ela foi atrás dessas missões, correu riscos inimagináveis. E no final, ela deu a... Ia contar spoiler, mas eu não vou mais contar. Foi mal, eu quase contar spoiler sobre esse livro. No final, ela fez uma coisa incrível pra salvar alguém. E é um tipo de coisa que não é qualquer pessoa que faz isso. Por último, tem Escola de Vilões. Seguinte, a Dilly, ela é a personagem principal. No caso, eu peguei os dois aqui, mas enfim. Ela é a personagem principal desse livro. Ela é considerada vilã, por quê? Ela rouba na vila dela. Mas por que ela rouba? Porque o pai dela, o verdadeiro criador do Sapatinho de Cristal... Aí, gente, não foi a fada madrinha quem criou o Sapatinho de Cristal. Foi o pai da Gilly, o sapateiro. Ele criou o Sapatinho de Cristal e a fada madrinha roubou isso dele. Tipo, não roubou o sapatinho, roubou a ideia. E deu pra Cinderela. Ela vive no mundo das princesas. Todas as princesas, sabe? Todas elas estão ali juntas, governando o reino. Elas dividiam o castelo e todas cuidavam juntas do reino. No caso, não todas. A Cinderela, a Aurora e mais duas, que eu não me lembro. A Rapunzel e mais alguma. Elas dividiam o reino. E essa garota, ela roubava pra sustentar a família dela. Porque ela roubava o pão. E teve uma vez que ela roubou uma coisa pra dar de presente pra irmã dela. Porque ela via isso. Os ricos são ricos, eles não precisam de tantas coisas. Então ela roubava dos ricos pra dar pros pobres. Tudo bem que os pobres eram a família dela. Mas era roubar dos ricos pra dar pros pobres. Isso eu achei bem diferente, porque ela roubava pro bem próprio. Ela só dava pra família dela do que comer. Já que eles precisavam disso pra viver. Claro, os pais dela não eram a favor disso. É óbvio. Mas ela fazia mesmo assim, porque ela sentia que era necessário. Até que ela foi pega e andada pra escola. Lá, a gente vê que nem sempre o vilão é um vilão. Depende do ponto de vista. Cada vilão tem uma história por trás, tem um motivo. E às vezes ele não é só um vilão. Às vezes ele pode estar achando que é um herói. Só não tá fazendo do jeito certo. Mas o objetivo é bom. Pode ter a intenção, né? E tudo mais. Claro, né? Isso não é um motivo pra fazer coisas ruins. Com certeza. Coisas ruins é coisas ruins, coisas boas é coisas boas. Porém, quando se faz uma coisa que você acha necessário pro bem, não é a mesma coisa que fazer uma coisa ruim por diversão. Ou por querer ser uma pessoa má. Continua sendo uma coisa ruim, mas é por um motivo diferente. E esse livro vai mostrar que uma pessoa, ela não é 100% vilã. E nem é 100% herói. Ela é uma pessoa.
E as decisões que ela toma vão fazer com que as pessoas ao seu redor a vejam ou como uma vilã ou como uma heroína. Mas ela não é nenhum dos dois. Ela é só um ser humano. Então é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi legal gravar esse vídeo, eu tenho que admitir, foi bem divertido. E esses livros são muito importantes pra mim. Aí, por que eu resolvi gravar? Porque, principalmente agora, estamos vendo isso, né, de mulheres fortes se manifestando, finalmente. E eu tenho muitos exemplos de mulheres fortes na minha vida. E eu queria trazer esses exemplos para os meus vídeos de alguma forma, então eu resolvi trazer dessa forma. Tudo que eu tenho, tudo que eu sei é por causa dessas mulheres, desses grandes exemplos pra mim. Então eu acho que elas são muito importantes e eu resolvi representar elas de alguma forma. E eu vejo cada uma dessas personagens, dessas mulheres, eu vejo essas mulheres nessas personagens. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, copiar o link e comentar alguma coisa. Comenta se já leu algum desses livros, deixe um comentário sobre isso, se já leu, o que você acha que eu li. Espero que vocês tenham gostado e tchau!